Os conteúdos que se seguem são da responsabilidade do projeto Afirma-te, cofinanciado pelo CICAD e executado pelo Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idenha Nova. Neste programa falaremos sobre o desconfinamento e a ocupação saudável de tempos livres. Informamos também as medidas a adotar pelos jardins de infância até ao final do ano letivo. No espaço dedicado à comunidade escolar, esta semana temos a participação do Jardim de Infância do Ladoeiro e do Jardim de Infância de Idenha Nova. Do Jardim de Infância do Ladoeiro, ouviremos uma pequena entrevista a uma criança acerca do regresso à escola e leitura de trabalhos feitos durante o período de ensino à distância com a educadora Ana Soares. Do Jardim de Infância de Idenha Nova, ouviremos a leitura, por Alice Brito, de um poema e de uma adivinha, resultantes também do ensino à distância efetuado com a educadora Estela Trindade. E como no passado dia 5 de junho foi o Dia do Ambiente, o programa terminará com uma música com letra criada pelo Jardim de Infância e EB1 do Ladoeiro para assinalar este dia, em parceria com o projeto Afirma-te, há um ano atrás. Boa tarde a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre a ocupação de tempos livres, nomeadamente sobre algumas formas mais e menos saudáveis de o fazer, agora que passamos mais tempo em casa. Dia 11 de março, a Covid-19 foi considerada pela Organização Mundial de Saúde uma pandemia. Em Portugal, como sabemos, as medidas de saúde pública têm sido implementadas de acordo com as várias fases de preparação e resposta a situações epidémicas, de forma a diminuir progressivamente a transmissão do vírus. Ao longo dos últimos meses, as regras de confinamento e isolamento social impostas para a nossa segurança perturbaram e mexeram com as nossas rotinas, inclusivamente com os nossos tempos livres. Por passarmos mais tempo em casa, tanto adultos como crianças e jovens tiveram que se readaptar, uns descobrindo novas formas e investindo mais tempo em ocupações de tempos livres saudáveis, mas outros aumentando o tempo de contacto com ocupações não tão saudáveis, como é o caso de algumas dependências com substância ou ainda dos jogos online ou offline. Acerca disto, já falámos nos nossos programas anteriores o quão importante é estar e manter-se alerta aos sinais de perigo, nomeadamente se passar a verificar que a pessoa, seja adulto, jovem ou criança, passa a reagir sempre mal quando é interrompida a meio de um jogo, quando passa a demonstrar desinteresse noutras atividades que antes eram importantes e passa a hipervalorizar a importância do jogo nas suas vidas, ou ainda quando há um decréscimo no seu rendimento escolar ou laboral. Felizmente, e com o desconfinamento a iniciar, alguns espaços e instalações estão a reabrir, como é o caso dos cinemas, dos teatros, das igrejas e espaços religiosos, das livrarias e bibliotecas, dos museus, palácios e monumentos, dos espaços de lazer, dos ginásios e outras instalações desportivas, entre outros. Este facto pode contribuir para uma diminuição de alguns dos comportamentos de risco que poderão ter aumentado durante este confinamento, por exemplo, o maior tempo de contacto com ecrãs, pois permite-nos alargar o nosso leque de possibilidades para uma ocupação dos tempos livres mais saudável e progressiva retoma das nossas rotinas. No entanto, não deixa de ser essencial reforçar a importância de manter as regras de etiqueta respiratória, a obrigatoriedade de utilização correta de máscaras em espaços fechados e cumprir o distanciamento social. De acordo com cada espaço, poderá também haver normas específicas que devemos respeitar, nomeadamente no que diz respeito à lotação máxima das salas, aos lugares onde se deve sentar, à higienização das mãos antes e após algum procedimento, ao cumprimento rigoroso dos horários, à marcação prévia para acesso ou participação, ao seguimento dos circuitos de entrada e de saída distintos em cada um dos edifícios e espaços, ao respeito das marcações existentes, entre outras. Aproveite o bom tempo e a abertura e regresso de alguns espaços e espetáculos para sair de casa, mas lembre-se, mantenha-se sempre protegido e proteja os outros. Esta foi a segunda semana de atividades letivas presenciais nos jardins de infância. Apenas cerca de 30% das crianças inscritas regressaram à escola. Este regresso foi acompanhado por novas regras e novas dinâmicas nestes estabelecimentos de ensino,
de acordo com as medidas definidas pelo Governo, constantes no documento Orientações para a Reabertura da Educação Pré-Escolar, do qual faremos a leitura parcial. Estas medidas fazem parte de uma estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença Covid-19. Medidas gerais. Todo o pessoal docente e não docente, bem como os encarregados de educação, devem ser devidamente informados relativamente às normas de conduta a obedecer no atual contexto e que visam a prevenção e o controlo da transmissão da Covid-19. A informação deve estar afixada em locais visíveis do estabelecimento de educação pré-escolar e/ou ser enviada por via informática. Devem ainda ser informados sobre todas as alterações à organização e funcionamento do respectivo estabelecimento. Todos os estabelecimentos de educação devem garantir as condições necessárias para adotar as medidas preventivas recomendadas, designadamente instalações sanitárias com as condições necessárias para a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização das mãos com água e sabão. Material para os procedimentos adequados de desinfecção e limpeza dos edifícios escolares, reforçando, neste caso, a higienização frequente dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelas crianças, várias vezes ao dia. Equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, para todo o pessoal docente e não docente, assegurando que, em nenhuma situação, são colocadas máscaras às crianças. Dispensador de solução antisséptica de base alcoólica para desinfetar as mãos à entrada do recinto escolar. Deve reforçar-se, igualmente, a lavagem e desinfecção frequente das mãos por parte do pessoal docente e não docente e também das crianças, designadamente a quando da entrada no estabelecimento de educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de banho e sempre que regressem do espaço exterior. As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um profissional destacado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto. Pessoas externas ao processo educativo, por exemplo, fornecedores, só excepcionalmente podem entrar no estabelecimento de educação e sempre de forma segura, com máscara, evitando o contacto com as crianças. Caso haja equipamento de ar-condicionado ou similares, estes nunca devem ser ligados em modo de recirculação do ar. Antes da reabertura dos estabelecimentos, deve ser feita uma limpeza geral e desinfecção das instalações. Todos os espaços que não sejam necessários ao bom funcionamento das atividades devem ser encerrados. Privilegiar as atividades que decorram no exterior, pátios, logradouros, jardins, em regime rotativo dos grupos. Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas. As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do jardim de infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento de educação, devendo ser higienizado todos os dias após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma orientação. Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade. Remover das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, reforçando a limpeza e desinfecção dos que lá permanecem. Pedir aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários. Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, importa não perder de vista a importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito de brincar. Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, físicas e cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis. É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças estabelecem com os adultos e com as outras crianças são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento. Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social,
levando-as a compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. É importante prestar atenção às suas dúvidas e angústias, tranquilizando-as e ajudando-as a compreender a importância do cumprimento destas novas regras para a segurança e bem-estar de todos. Refeições. Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de distanciamento e higiene. Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas para que o façam de forma correta. Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível entre crianças. Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfecção das superfícies utilizadas. Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara enquanto acompanham as crianças. Atuação perante um caso suspeito. Perante a identificação de um caso suspeito, se detectado no estabelecimento de educação, este deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de isolamento, pelos circuitos definidos no plano de contingência. Sempre que se trate de uma criança, a pessoa responsável deve permanecer com a criança na sala de isolamento, cumprindo com as precauções básicas de controle de infecção, nomeadamente quanto à higienização das mãos. Deve ser contactada a linha SNS 24 e proceder de acordo com as indicações fornecidas. As autoridades de saúde locais devem ser imediatamente informadas do caso suspeito e dos contactos do grupo, de forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de alto risco. Se o caso suspeito for uma criança, deve ser contactado de imediato o respectivo encarregado de educação. Tal como anunciado, abrimos o espaço dedicado aos contributos da comunidade educativa, começando com a prestação das crianças do Jardim de Infância do Ladoeiro. Vamos ver nesta segunda! Na escola! Vais à escola? Posso. O quê, mãe? Eu posso! É isso mesmo que eu estava à espera, mãe. Estava à espera do quê? Que eu queria ir à escola. Estava tanto a sentir tanta falta dos meus amigos. É? E segunda é quando? Segunda? É quando? Hoje é sexta-feira. Sábado e domingo? Segunda. Olá, Olá. estamos de volta à escola, verdade? Verdade. Já tinhas muitas saudades. Já. E então, o que é que tu achas que mudou agora na nossa escola? Mudou que quando nós viemos para a escola, nós tivemos que trocar os sapatos. Só? Nem só por isso. Tiraram alguns brinquedos, nós só podemos brincar com os brinquedos da areia. E não podemos dar beijinhos. E agora nós já temos um novo refeitório e é por isso que nós já não vamos lá para a escola. Então, e diz-me lá, agora há umas regras que são muito importantes de cumprir, sabes quais são? Sim. Então? Nós devemos estar longe uns dos outros. Sim? Não podemos dar beijinhos, como por exemplo a professora, nem a diretora. E também, por exemplo, os pais, alguns pais e as mães, nós não podemos dar beijinhos. E durante o dia, cá, o que é que temos que fazer muitas vezes? Devemos lavar as mãos, não podemos tocar o rosto. Quando nós espirramos, nós devemos pôr o braço à frente. Tu há bocado disseste uma coisa muito engraçada, que isto de voltar à escola estava a ser muito difícil, porque havia muitas Regras. regras. Estava a ser muito duro. Isto está a ser muito duro. Obrigada. Obrigada. E esqueci-me de dizer isso. E quando nós entramos na escola, nós devemos tirar os sapatos. E os primeiros que nós devemos passar um produto. É isso mesmo. Obrigada. Tchau, tchau. Pingalinha do caracol. O caracol estava a chorar. Queria o sol para brincar. Mas estava a chover, não podia sair de casa. Foi para casa e pôs-se a dormir. Naquele dia ao acordar, os pãozinhos logo no ar. Fui à janela e vi o sol. Senhor Caracol,
Agora já podem brincar. Hoje este aqui é o meu trabalho do dia do livro. Isto aqui é a história do lobo simpático. Eu fiz isto aqui por causa do lobo simpático, do dia do livro. Então vou-vos contar a história. Era uma vez um lobo simpático. Um dia esse lobo simpático foi à casa do seu amigo Esquilo. O seu amigo Esquilo disse: olá, cuidado para não cair no mar. Ele foi em direção e também ouviu, mas daqui a pouquinho caiu no mar. O mar era bem fundo. Aí que o Esquilo foi chamar os seus amigos, os amigos do lobo. Então, aí que os amigos do lobo tiveram uma má ideia. O caracol vermelho, a sua amiga Twic Twic, aí eles foram-lhe uma rampa no fundo do mar e depois começaram a puxar uma roda com uma boia. O lobo simpático subiu a rampa e depois apanharam com a boia. Puxaram a boia e depois foram todos para casa brincar. À casa do lobo havia muitos brinquedos e havia um grande jardim. O seu amigo passarinho e o seu amigo caracol brincaram todinhos com todos os brinquedos que tiveram lá, mas fizeram uma grande bagunça e arrumaram todos, muito rapidíssimo. E aí que fizeram outro amigo, que era o Galo Galito. E esse Galo Galito fazia coricocô, coricocô. E o lobo, au, au. Aí que chegou a noite. Essa noite era muito escura. Havia a sua amiga Florzinha, que ela estava bem contente porque caiu a chuva. Aí é que o outro dia ele foi a ver a sua flor. Era muito grande a sua flor. E ficou muito contente. O sol com uma linda cara. E pirlim pim pim, esta história chegou ao fim. Em seguida, vamos escutar as prestações do Jardim de Infância de Idanha Nova. Nunca vai brincar comigo sem nunca se cansar. Vê uma história da hora de deitar. Tem a voz alta só para estar. Fica distante até raiar. É o meu pai! Papá querido, papá do meu coração, papai é meu amigo, papá dá-me um beijão. No final do ano letivo 2018-2019, os alunos, professores e assistentes operacionais do Jardim de Infância Escola Básica do Primeiro Ciclo do Ladoeiro, em colaboração com o projeto Afirma-te, participaram numa peça de vídeo cujo objetivo foi a sensibilização e o alerta para a proteção da natureza e os cuidados a ter com os animais. Olá, senhora! Como é que está? Já não vai Eu tenho lá uma chave enorme que tem um tubarão enorme. Espetacular! Tens um tubarão em casa? Uau! E ele morde? Não, só como pessoas. Só come pessoas. É um peixe. É um peixinho. Não muito. Não. Como é que esse peixe se chama? Chama-se Cooper. Mas são enormes. Os elefantes. Alguém que tens um elefante em casa? Não, só tenho lá o Bob. Squeaky. Gostas dele? A sério? Adoro. Demasiado. Uau! Diz-me lá, como é que a tua girafa se chama? É um porquinho da Índia e chama-lhe Pingo. O cinzento chama-se Pintas e a branca chama-se Luz. Eu tenho 2 pássaros, 2 cães. Mas eu também tenho. Eu tenho gato. E tinha uma gata que só me chama.
assim não devíamos os bater. Podemos dar comida. Podemos abandonar. Mas lá também estava a dizer que é muito importante. Nós temos de dar comida todos os dias, não os podemos abandonar. Não se devem abandonar os animais, nem tratá-los mal. Diz lá. Só tratar bem. Esperamos que tenham desfrutado da nossa companhia. Regressamos na próxima quinta-feira, às 19h10.